Boa noite a todos. Estamos começando hoje a aula 8, então, da parte 2, dos capítulos 4 e 6. Na semana passada, nós começamos essa parte 2 e já tivemos alguns eventos ali que nos fizeram refletir, especialmente sobre a relação da Kira e o Andrei. E de hoje em diante vai pouco a pouco se desenrolando essas relações e nós começamos a ver ou pelo menos imaginar qual é o caminho que os personagens irão tomar até o final do livro. Então, começando pelo capítulo 4, quando a Kira, o Liu tinha voltado há pouco tempo, como nós vimos aí do capítulo 1 e 3, e a Kira chega um dia em casa e encontra a Antonina, né, que nós tínhamos visto no capítulo anterior, e um homem desconhecido, com uma voz arrastada que ele se chama, né, Karp Morozov, né? De agora em diante vamos identificar unicamente como Morozov. E a Kira reage com uma certa surpresa e desconforto. Então até tem uma passagem que diz: a primeira pessoa que Kira viu foi Antonina Pavlovna, depois viu Liu e então viu o homem da voz arrastada e os olhos dela congelaram. Por que que ela fala por que que ela tem essa sensação e os olhos dela congelaram? É estranho você ter essa sensação na primeira vez que você vê uma pessoa. Normalmente essa sensação ela, como a Rand sempre fala, né, vamos dizer assim, a resposta da emoção é baseada num juízo anterior sobre determinada pessoa, determinada condição. Então por que que ela reage dessa forma? Porque, como a gente vê depois, ela identifica quem é esse Morozov, que é aquele cara que vendeu as coisas na estação, que era aquele comerciante ilegal, que ele tinha entregue a mulher que estava com os filhos, dizendo que ela era a moça que estava traficando comida. Então, por isso que os olhos dela congelaram, porque automaticamente ela lembrou do que tinha acontecido lá e ela já prevê o que pode acontecer com o Liu. Então isso não fica muito claro no texto. Eu também na hora que eu traduzi, depois na segunda leitura eu também, para a preparação da aula, eu não tinha me dado conta. Porque eu vi essa passagem que me perguntando, mas por que que ela fica com essa sensação? Ela não conhece o cara, como ela pode ter essa resposta emocional? Na verdade, ela conhecia ele. Só que, claro, na primeira vez que eles se encontraram, não ficou tão claro, eles não conversaram, né, como vocês lembram. Foi só uma venda, né, que eles compraram algumas coisas, eu acho que era pão, se eu não me engano, e depois nunca mais se encontraram. Então, esse Morozov, o que que ele fez com a moça? Ele acusou uma outra mulher de estar sendo que estava fazendo esse tráfico ilegal, né, de alimentos, no caso, e aí ela já imagina o que ele pode fazer com o Liu. Ah, então, realmente, aqui, para reforçar, então, ela já os tinha visto duas vezes antes. Ela se lembrava do especulador da estação Nikolaevsky e do comerciante do mercado. Então, para reforçar isso. Mas, de fato, para mim, talvez pela primeira vez lido de forma mais rápida, eu não tinha feito essa conexão. Na verdade, esse Morozov, como a gente vê agora, ele já tinha uma vivência muito grande nessa atividade especulativa e ele nunca tinha sido pego em diversas situações diferentes. Ele sempre tinha passado a culpa para alguém e isso supunha que ele tinha boas conexões, porque sendo um especulador, uma atividade que é ah, normalmente já é olhada com muita atenção pelo partido, e a gente sabe que aqui depende de quem você é amigo, né, para ser ou não ser acusado ou perseguido.
era uma atividade oficialmente condenada pelo regime. Então, agora esse é o retrato desse primeiro encontro com Morozov. Então, a gente passa a descobrir que esse Morozov está convidando o Liu para fazer parte de um plano de negócios ilegal, que seria o quê? A abertura de um comércio no bairro do Mercado Kuznetsky. Então, o Liu seria o proprietário formal para evitar suspeitas do nome do Morozov. A gente sabe que ele tem um emprego na Companhia Estatal de Alimentos e quem era funcionário do Estado Soviético oficialmente não jamais poderia ser um comerciante privado, ou seja, ter algum negócio vinculado ao seu nome, pelo menos oficialmente, né, como a gente sabe. Então, o Liu seria o laranja. Desde já ficou claro que ele seria o laranja dessa negociação. E como o Liu ele justifica participar desse negócio? Como ele justifica? Na visão dele, esse aceite ele é um ato de desespero, porque ele vive uma situação precária, ele não consegue emprego depois que ele voltou do seu veraneio, né? Vamos dizer assim, ele não conseguiu trabalho. E ele falando também para a própria Kira, ele diz: e ainda assim quero tentar, você entende? Então ele tem noção, como nós vamos ver, ele tem noção dos perigos envolvidos, como a gente vai ver numa próxima passagem. Mas mesmo assim ele está disposto a arriscar, porque ele não tem muita outra opção, até então, pelo menos. Não é como se ele tivesse, numa expressão em inglês que eles chamam between jobs, né? Entre empregos. Ele não tem essa perspectiva, nem para ele e nem para a própria Kira. A Kira, sim, está trabalhando, né, como uma funcionária soviética devido à influência do Andrei, mas ele não. Ele está vivendo, de fato, nas costas da Kira. E uma coisa que ele fala, quando ele está negociando com o Morozov, tem uma parte que fala assim: então ele balançou a cabeça como se para se livrar de um pensamento incômodo, e deu a volta imperiosamente, dando ordens ao homem que o estava contratando. O que é esse pensamento incômodo? O pensamento incômodo é justamente o fato de ele estar se envolvendo em um trabalho, porque por que ele queria trabalhar, no caso? Para ganhar dinheiro, porque o próprio Morozov fala numa outra passagem sobre que se desse certo o negócio, e ele acreditava que ia dar, o Liu teria dinheiro para ir para o estrangeiro, para viajar e tudo mais. E aí é isso, então, é nesse momento que ele fala como para se livrar de um pensamento incômodo. O pensamento que incomoda ele nesse momento é o seguinte: é justamente o que eu falei na outra aula, a palavra estrangeiro. Essa palavra vai ser repetida diversas vezes ao longo da parte 2, e essa palavra remete à esperança. Então, por isso que é um pensamento incômodo. Porque, por um lado, ele diz para Kira e ele diz para o Morozov que ele estava fazendo isso puramente porque ele não tinha outra opção, então ele iria curtir a vida que o dinheiro ia permitir para ele. Só que quando o Morozov fala para o estrangeiro, isso remete à esperança, a uma vida diferente, a diferença do que ele estava fazendo agora. E isso incomoda porque ele não queria, ele já falou diversas vezes para Kira, que ele não queria ter esperança, que ele não via futuro. E por um momento, ele passou pela cabeça dele justamente isso, que esse trabalho, por mais que fosse super arriscado, poderia dar algum tipo de esperança de que ele pudesse ir para o estrangeiro, ir lá viver com a Kira e realizar tudo que ele queria realizar.
mas ele sabe que mesmo que ele consiga ter sucesso e ter dinheiro, ele dificilmente vai conseguir ir para o estrangeiro. Lembrem da primeira vez que ele tentou fugir, que a União Soviética nunca deixaria, né, o Stepan, que nós vamos ver nos próximos capítulos, ele sempre disse que a União Soviética nunca deixaria ele sair daí, que você sempre seria um cidadão soviético. Então, por isso, dessa passagem desse pensamento incômodo que ele enfrenta. E tem uma passagem interessante aqui. Nada que você diga mudará as coisas. É um negócio sujo, ruim e deplorável. Aqui ele está falando com Akira e com Morozov. Mas quem me forçou a ele? Você acha que passarei o resto da minha vida rastejando, mendigando emprego, morrendo de fome lentamente? Daí ele fala que ele procurou emprego por 2 semanas, não conseguiu, nem uma promessa de trabalho. E ele pergunta, então, eles fuzilam especuladores de alimentos? Por que eles não nos dão a oportunidade de fazer outra coisa? E isso ele está falando para Kira, né? Questionando ela. Você não quer que eu arrisque a minha vida. E o que é a minha vida? Não tenho carreira, não tenho futuro, não conseguiria fazer o que Victor Dunaev está fazendo, nem se me fritasse em óleo quente. Ou seja, ali ele indica que ele ainda tem princípios. Porque se ele não pode fazer igual o Victor, por que ele não pode fazer igual o Victor? Porque ele ainda tem princípios. Ele não vai se vender para o Partido Comunista para ter algum favorecimento, ou para comer, ou para conseguir alguma coisa. De certa forma, ele está fazendo isso ao trabalhar com Morozov. Ele talvez não esteja claramente se dando conta. Mas eu digo, agir de forma falsa, literalmente falsa, como o Victor, isso ele não conseguiria fazer. Então, por isso que ele comenta. Se o que estou arriscando é a minha vida, não estou arriscando muito. Justamente, por que ele não está arriscando muito? Porque ele não tem nada hoje, né? Ele perdeu justamente tudo. Ele perdeu os seus valores, ele perdeu oportunidade de emprego, ele perdeu praticamente a casa também, né? Como vocês sabem, hoje eles vivem com a casa repartida em diversas pessoas e famílias. Isso só vai piorando com o tempo. Então, de fato, é esse o contexto do aceite, né, que ele dá o ok para participar dessa atividade. Dito isso, depois dessa visita, o Morozov conversa com o Serov para comentar sobre o plano, porque o Serov tinha dito para o Morozov que ficava como papel dele recrutar a pessoa, alguém para o esquema. Daí ele comenta que o Liu era jovem, que não tinha um centavo e que não dava a mínima, que ele estava desesperado, de fato. Então esse é o Liu hoje. Ele não tem um centavo, ele não dá a mínima, porque para ele mesmo disse que a vida dele não vale muito. Então ele está desesperado. É o perfeito laranja para o plano dos dois. Depois temos a pequena festa do Serov, onde ele comemora justamente esse novo negócio. Claro que ele não pode falar para os colegas de partido o que ele está fazendo, mas fica pressuposto que alguma coisa boa aconteceu com ele, né? Ele está bebendo, está convidando pessoas para a festa, mas ele está fazendo isso sem. Ele parece, ao longo do texto, ele fala várias coisas, dizendo assim: vocês não acreditavam em mim, vocês acham que eu não tinha capacidade, então ele não tem muita autoestima, né? Então, agora, através do dinheiro, isso, de certa forma, vai ajudar ele a adquirir essa suposta autoestima, que é uma falsa autoestima, mas então o dinheiro vai vir a dar poder para ele, né? Como nós vamos ver no final do capítulo 6, o que significa o poder para o partido, né? O que sobrou para o partido, esse é o Serov. O Serov é a busca do poder pelo poder. E é interessante notar que, como ele é diferente da Sônia, a Sônia agora em diante, nos próximos capítulos, aí nós vamos ver que ela
Elas acabam passando a noite juntos na festa e ela engravida. E ela está preocupada com o partido. Até o nome da criança ela quer dar como em honra do partido, ter um nome revolucionário, né? E ele lê o jornal, ele bebe, ele está preocupado com as atividades dele. Então ele de fato não, ele é muito pragmático. O Serov é muito pragmático. Ele não está preocupado com aquelas ladainhas do partido, e nós vamos ver depois muito claro isso no discurso que ele dá para a sessão do partido, para o encontro do partido. Ele não está preocupado com essas ladainhas, dos valores, dos princípios do comunismo. Ele não está nem aí com isso. Ele quer ganhar dinheiro com o negócio, com o esquema que ele está arranjando. Enquanto isso, a Sônia não. A Sônia é aquela comunista, de certa forma, uma comunista raiz, né? Uma comunista que ela está preocupada em colocar um nome do partido, em honrar Lenin, né? Isso não quer dizer que ela não tem interesses, né, pessoais, mas ela não tem essa mesma atitude que o Serov tem. E nós vamos ver agora, logo, logo. E aqui fica muito claro sobre a perspectiva do Serov, sobre como ele se vê. Então, ele bêbado, ele reflete sobre sua ambição e planos futuros, expressando um desejo de poder e influência. Então, repetindo, o Serov, ele não está preocupado com outra coisa. Ele quer ter poder. Ele quer se sentir numa posição onde ele tem poder sobre os outros. Para quem leu os outros romances da Rand, isso com certeza é bem... vocês vão conseguir fazer uma ligação especialmente com um personagem de A Nascente em grande parte da obra. Então ele se vê através desse poder que ele vai conseguir, de dinheiro que ele vai, da influência que ele vai conseguir através desse negócio, ele se vê como uma pessoa importante e capaz de grandes feitos. Antes ele não se via assim. A gente lembra do Serov lá das primeiras descrições do livro, quando a Rand está fazendo a comparação com o Andrei, né? E ele fala assim: Pavel Serov pode pagar qualquer coisa agora, qualquer coisa nesta maldita terra. Pode comprar a todos, corpos e almas. Esse Serov é bem diferente daquele que nós conhecemos no início da obra. Ele é muito diferente daquele que nós conhecemos no início da obra. E onde é que esse poder? Ele travou, foi? Eu pensei que tinha sido eu, mas acho que foi ele, né? Vixe. Eu também acho. Pra Cara, mim deve ser também. essa chuva que tá caindo lá na região deles. Provavelmente. Eu tive aula na terça-feira e meu professor é daí. Então, na metade da aula, não conseguimos seguir em frente por causa desse tempo aí. Agora voltei, deu uma caída aqui, mas tá tudo certo. Vamos, que bom que não foi na metade de um capítulo, mas agora tá beleza. Eu queria retomar então uma coisa que o Eric comentou com que tipo de personagem, então com que tipo de personagem ele se parecia. Que é justamente quem? O Ainand. O Ainand de A Nascente. Ele traz o quê? Justamente essa ideia de que a forma para controlar os outros é ter poder.
ter poder sobre essas outras pessoas. É bem interessante essa visão que ele traz e que a Rand depois vai se utilizar de novo de uma forma muito mais madura, né? Que o Einand ele é muito mais desenvolvido intelectualmente e além disso ele alcançou poder de uma outra forma, né? Não dentro de um sistema soviético. Vocês têm alguma pergunta sobre esse primeiro? Sobre esse capítulo 4? Quiser abrir o microfone, não tem problema também. Tenho uma pergunta para você sobre esse. Quem leu até o final do livro, não dê spoilers, por favor. Mas o que vocês acham do. A Brenda sempre fala, uma das críticas, ela tenta, de certa forma, projetar o Andrei como um comunista ideal. Mas quem é o tipo de pessoa que vai chegar no poder? Peço desculpas, pessoal, porque não parece ser a internet. Eu acho que é um problema do Zoom mesmo, porque até o 4G está caindo. Eu não sei por que está acontecendo isso. Mas talvez seja por causa do que está acontecendo aqui na região, então eu não descarto esses problemas técnicos também. Ó, o STF está derrubando a aula, eu estou desconfiado, porque está caindo o Wi-Fi e o 4G também. Eu não sei, eu acho que alguém me denunciou, alguém denunciou essa sala aqui para o STF. Mas as brincadeiras à parte, então quem chega no poder no Estado soviético são as pessoas como o Andrei? Seria pessoas como o Andrei que chegam no poder, como nós vamos ver nos próximos capítulos? São pessoas como Trotsky, por exemplo, que apesar de todos os absurdos que cometeu, tinha uma visão mais idealista? Ou são os pragmatistas, tipo o Viktor ou o Pavel Sierov? Quem será que chega no poder? Não sei se o Eric já leu até o final. Eric, não pode dar spoiler, mas pode responder. Pode responder também. Realmente, o que a Rand traz, então, é que as pessoas que chegam ao poder são pessoas como o Pavel Sierov. Ou seja, o que ela descreve na obra, e que nós vamos ver logo uma reflexão mais específica sobre o tema, é que as pessoas que chegam no poder são pessoas como o Pavel, e não pessoas como o Andrei. Não pessoas que têm princípios, que seriam defensores naturais de um comunismo ideal, né? Que todo mundo defende o comunismo na teoria, como se fosse algo bom e que na prática, então, tinha problemas de implementação, mas que isso era só uma questão de ajuste técnico, mas que a teoria era boa.
Então, as pessoas que chegam ao poder não são as pessoas que melhor conhecem a teoria, mas sim aquelas que aplicam que são mais efetivas na prática. Tanto que Marx sempre destacou a praxis revolucionária. Ou seja, é a prática, é o que você faz frente a esse, na visão deles, a esse conflito de classes existente na sociedade. Claro que aqui nem se discute isso nessa obra de uma forma aprofundada, mas é basicamente essa reflexão que a Rand traz. Estou começando o capítulo 5. O Liu, ele segue para a loja de produtos alimentícios. E o que fica claro ali? Nessa loja, nós vemos um pouco do Liu com autoestima. Ou seja, ele exige o dinheiro do caixa, ele volta a ter aquela autoridade. Vocês podem ver na saída da loja que a Rand faz uma descrição dele bem vestido. Ela fala, usava um sobretudo novo, estrangeiro, com um cinto apertado na cintura fina e esguia. Falava do chapéu de feltro e tudo mais. Movia-se com a graça rápida, confiante e inconsciente de um corpo que parecia ter nascido para essas roupas. Então, ela fala da pelagem, da majestosa pelagem de um animal, como o corpo de um manequim de uma loja estrangeira. Então, a partir do momento que ele tem de certa forma, essa riqueza, ele se torna um novo rico dentro desse sistema, a gente volta a ver um pouco do Liu que nós vimos lá no início da obra, que é aquele Liu que encanta as mulheres, que é bem vestido, que tem esse instinto, vamos dizer, animal, de atração animal, a mulher olha para ele, ela chega a ficar até envergonhada perto dele de tanta imponência, né, de opulência também, na questão de dinheiro, mas ele se torna uma figura imponente frente às mulheres. Então, nesses pequenos 2 parágrafos, a Rand consegue trazer aquele Liu de outrora, do início do romance. Não, do início do romance, é um bom vivant, exatamente, o Ulisses coloca bem. Então, ela recupera a figura do Liu bom vivant. Claro, a gente sabe que isso provavelmente não é sustentável, mas nesse momento ele está vivendo um pouco do que ele poderia ser numa sociedade normal. Eu digo, pelo menos num local onde ele pudesse ganhar dinheiro e ter sucesso através das suas atividades. Ali a gente sabe que não é por causa de um esforço dele, mas porque ele é um laranja de uma operação ilegal. Mas pelo menos ele tem o dinheiro para ocupar esse, vamos dizer assim, esse espaço, né? E já Kira, nós temos um Liu vivendo uma vida de bom vivant e nós temos a situação econômica e social da Kira. Como é que é essa situação? Ela é retratada como vivendo em condições modestas, apesar de ter acesso aos luxos. Porque a Kira, ela sabe que isso, não que o Liu não saiba, mas a Kira, ela é uma funcionária soviética, ou seja, ela não pode, ela tem que cuidar muito esse equilíbrio entre a pobreza e a riqueza. Então ela tem vestidos caros ainda do Andrei, ela ganha presente do Liu, mas ao mesmo tempo ela tem que usar roupas velhas e manchadas para ir trabalhar. Então ela vive numa angústia muito grande justamente por causa disso. Porque por um lado ela é mulher do Liu, que está ganhando muito dinheiro e tudo mais, mas por outro ela é uma funcionária soviética que é amante de um funcionário, de um soviético, que por si só está com pouco dinheiro agora, que está passando, não é pobre, mas está passando por dificuldades, como vocês viram já nos primeiros 3 capítulos.
Então, ela meio que se divide, ela está vivendo uma vida dupla, e essa vida dupla ela se reflete nessa questão da roupa e da dicotomia entre pobreza e riqueza. Então, eles estão se arrumando para ir para o casamento do Victor. E o Leo passa a comprar o presente. Ele compra um vaso de Sèvres, que é um tipo de porcelana muito caro. Se não me engano, é uma porcelana suíça. E ela briga com o Leo. Ela diz assim: olha, nós não podemos chegar no casamento com esse presente, porque nós vamos chamar atenção. É óbvio, como uma pessoa como o Leo e a Kira, funcionária soviética, podem comprar esse tipo de presente. Isso vai soar mal, vai pegar mal para as pessoas que estão lá. Nós não podemos arriscar, ela fala, né? E aí a Kira diz assim: olha, eu não quero chamar uma atenção indesejada. E ela convence o Leo a trocar o presente por algo mais modesto, porque ela está ciente de todas essas... Não que o Leo, novamente, não que o Leo não esteja ciente, mas ele não se importa. Mas a Kira, sim, ela está muito ciente das tensões que estão acontecendo na sociedade ao redor dela e como isso pode afetar o casal. Porque, como eu disse, ela é uma funcionária soviética e ela chama atenção, ela está todo dia em contato com essas pessoas. Então, ela não quer que no casamento onde estará cheio de soviéticos, comunistas, que eles percebam esse tipo de presente, né? Então, ela discute com o Leo e diz que ela não vai se ele fizer isso. Tanto que ela fala: Leo, não podemos presenteá-los com isso. Não podemos permitir que vejam que podemos comprar tal coisa. É perigoso. É perigoso. E, de fato, era perigoso. Para ela, especialmente. Para o Leo, tanto faz, porque ele já disse que não... Ele estava disposto a arriscar. Né? E o que ele faz? Ele espatifa o presente no chão e diz para ela que no caminho a gente compra outra coisa. Essa é uma parte interessante quando ele espatifa o vaso no chão, que de fato ele tinha pago muito caro por esse vaso, né? Como nós vimos ali no comércio. E se vê com tristeza isso, porque com certeza o Leo ele sabia valorizar uma porcelana desse tipo. Ele tinha esse tipo de vaso na sua casa, na casa da sua família. E ele jogar isso no chão não é simplesmente uma forma de mostrar poder e de mostrar que ele pode fazer o que ele quiser e ele não vai dar bola para a colocação da Kira ou para qualquer coisa que vá acontecer. Mas é realmente um momento de tristeza, com certeza, pro personagem Leo, que ele esteja jogando, quebrando uma coisa de tanta... um presente fino, uma peça de qualidade. O sistema destrói tudo que tem valor. Tanto as coisas que são valores de fato para os heróis, como o amor, a profissão e tudo mais, como até as coisas materiais. E a gente sabe que para o objetivismo não existe coisas com valor intrínseco por si mesmas. Mas esse vaso, ele já representou uma sociedade, ele já representou valor para alguém. E hoje o Leo, mesmo que não tivesse destruído ele, daria para o Victor, que era outra pessoa que não tinha ideia do valor de uma coisa desse tipo. Ele tinha alguma ideia na vida passada dele, mas agora, como pessoa do partido, ele também não daria valor para um presente desse tipo. Então vocês vejam que se perde todas essas noções de um grau elevado de moda, de qualidade de porcelana, de qualidade de pessoas. Então tudo vai numa queda livre. Seja a economia, seja o sistema político, as relações sociais, tudo vai deteriorando. Então, o espatifar no chão desse vaso é um exemplo disso.
É um exemplo de coisas que tinham valor antes e que agora não tem mais valor nenhum. E agora, lá no casamento, então, eles chegam a alguns diálogos ali muito interessantes também entre o André e o Leo em partes do capítulo. Mas qual que é a reação do Vasily quando eles estão para consolidar o casamento, né? Ele reflete muito sobre o que ele imaginou para o Victor. Ele dizia que ele imaginava todas as belas moças da aristocracia e ele pensava qual delas ia ser a mãe da menina que ia se casar com o Victor. Olha o que ele imaginava para o Victor. Ele imaginava um futuro aristocrático para ele. E não ele casar na cabeça dele com uma qualquer. Né? Com uma qualquer, porque a Marisha ela é uma pessoa de família humilde, sem, como nós vamos ver ali na breve descrição do capítulo sobre o pai dela, ela era uma pessoa humilde. Mas deixando de lado o Vasily, como é que o Victor se comporta com relação a Marisha? Ele ama ela? Ou ele vê um valor na Marisha? Para que serve a Marisha de verdade na vida do Victor? A gente sabe que o Victor gostava, aparentemente, da Vava. Então, parecia no início do romance que ele tinha algum sentimento pela Vava. Agora, pela Marisha, nunca deixou isso claro. Então, acho que é interessante a gente verificar como ele se comportava. Então, de que forma que ele trata ela? Ele trata de uma forma pragmática e calculista, focando mais na imagem e nas aparências do que na relação em si. Ele desdenha ela e ele está muito mais preocupado com a percepção dos membros do partido sobre o casamento, e não sobre o casamento dele como um todo. Essa não é a preocupação dele. Então, ele aparenta felicidade e sucesso, ele aparenta amar a esposa dele, sim, mas quando ele está se relacionando com a Marisha, não tem nenhum afeto envolvido. Já ela não. Parece que ela gosta dele, que ela se orgulha dele. Não posso dizer que ela ama, mas ela tem uma admiração por ele. Já essa admiração não é refletida no comportamento dele. Tanto que todas as vezes que ela tenta se aproximar dele para conversar, para falar do casamento, ele sempre diz: não, tem que dar atenção para os convidados. Cadê a atenção para os convidados? Ele vai beber com os colegas do partido e tudo mais, e ele esquece ela. Então, não existe nenhum momento da descrição do casamento deles que traz uma relação de afeto entre eles. É uma relação totalmente fria e de aparências. Aí, agora, vamos dizer, a parte mais quente do casamento, que é o discurso do noivo, que ele elogia, que ele acaba elogiando o pai, o sogro, né, o pai da Marisha. Então, ele fala dessa forma, até vou ler porque é interessante. Brindemos por uma pessoa que é muito cara ao meu coração, não só como um parente, mas como um homem que simboliza um esplêndido exemplo para nós, jovens revolucionários começando nossas vidas de serviço à causa do proletariado. Aí ele diz: um homem que dedicou sua vida a essa causa, que se lançou com valentia contra a tirania do czar, que sacrificou seus melhores anos nas frias paragens do exílio siberiano, lutando pelo grande objetivo da liberdade do povo. E posto que esse objetivo é primordial para todos nós, posto que é superior a todas nossas ideias de felicidade pessoal, dediquemos nosso primeiro brinde a um dos pioneiros na luta pelo triunfo dos trabalhadores e campesinos soviéticos, meu querido sogro,
aí é Gleb Iliartich Lavrov, perdão a pronúncia, não creio que seja assim. Então, se vocês tivessem parado de ler o capítulo aqui, vocês teriam achado que o pai da Marisha era um herói soviético, da luta soviética, tipo o Andrei, não é verdade? Pelo relato do Victor, ele é um herói comunista potencial. Ele esteve lá aqueles primeiros desfiles, na panfletagem nas fábricas e tudo mais. E por isso ele foi mandado para a Sibéria, porque ele estava combatendo o regime czarista. Ou seja, é uma pessoa que se poderia supor hoje estaria ao lado da revolução, não é? O que vocês acham? Me parece que sim. Se eu tivesse parado ali, eu teria tido essa impressão. Então todo mundo está exaltado, todos os convidados estão exaltados, porque eles estão sendo apresentados por uma pessoa que lutou contra o regime do czar, o que não é mentira. Mas ele é um comunista, o pai da Marisha? Vamos ver a resposta dele a esse brinde feito pelo Victor. Ele fala: ouçam, meus jovens, passei 4 anos na Sibéria, ou seja, é verdade, ele passou 4 anos na Sibéria. Passei esse período lá porque vi as pessoas famintas, esfarrapadas, esmagadas sob uma bota e pedi liberdade. Que bota era essa? Era a bota do czar. Mas ele diz: ainda vejo as pessoas famintas, esfarrapadas e esmagadas sob uma bota. Só que agora a bota é vermelha. O que ele está querendo dizer? Que a opressão ela continua, só trocou a cor da bota, de uma bota preta para uma bota vermelha. E aí ele continua dizendo: não fui para a Sibéria para lutar por um bando de loucos, sedentos por poder e sangue, que estrangula as pessoas como nunca foram estranguladas antes, que sabe menos sobre liberdade do que qualquer czar que já existiu. Ou seja, ele está dizendo que, sim, o regime do czar tinha problemas, que ele oprimia o povo, as classes mais baixas, mas que não era nem de perto tão opressor, tão contrário à liberdade quanto esse regime comunista. E ele acaba dizendo: bebam tudo o que quiserem, bebam até afogarem o último resquício de consciência de vossos cérebros idiotas. Bebam tudo o que desejarem, mas quando beberem em honra aos soviéticos, não bebam em meu nome. Não bebam em meu nome. Ou seja, ele não concorda em nada com esse sistema. Sim, ele lutou pela liberdade. Ele não falou que o sistema czarista era maravilhoso e que todo mundo era livre. Não foi por nada que ele foi parar na Sibéria. Ele justamente lutava pela liberdade. Contra essa opressão da bota, no caso da época, a bota preta. Né? E o David comenta, né? Esse velho me deu uma vontade de rir. A boa e velha sinceridade da idade. É verdade. E o Eric complementa: o primeiro velho lúcido do livro. É verdade, mesmo. A gente tinha visto um pouco de lucidez do Vasily por alguns momentos, mas agora também ele não tinha mais forças para muitos discursos, né? Então, depois, ao longo do capítulo, acabei não vou trazer aqui com mais detalhes, mas o próprio Vasily, ele convida o pai da Marisha para um brinde, né? Dizendo justamente que eles iam brindar, apesar deles saberem que os filhos não iriam ser felizes, o que restava para eles justamente era uma boa bebida, porque eles já mais ou menos sabiam o que ia acontecer. Ao final, então, do capítulo 5 é marcado por uma conversa entre a Kira e o Liu, e vocês percebem que ele só retoma um pouco de consciência quando ele está embriagado.
E por que isso? Porque ele vive tão sufocado quando ele está sóbrio, que o único momento que ele, de certa forma, se permite se mostrar para Kira, de verdade, o que ele sente por ela e tudo mais, é quando ele está embriagado. Porque quando ele está são, ele não quer se permitir conscientemente a perceber o que está acontecendo ao redor dele, perceber que ele está perdendo o valor que é ela. Né? Ele é muito cético enquanto ele está consciente, né? Sóbrio. E quando ele está embriagado, ele deixa escapar o sofrimento que ele tem. Né? Tudo que ele está sentindo por estar nesse sistema, por não poder buscar os seus valores e tudo mais. Então, é bem interessante mesmo que, especialmente depois da metade da parte 1 e da parte 2 em diante, nós só conhecemos aquele Liu de verdade do início do romance, que a gente vê flashes na parte 1. De agora em diante, a gente só vê esses flashes quando ele está bêbado, embriagado. Cada vez mais o Léo vai perdendo ele vai se tornando cada vez mais cético e cada vez mais pragmático ao longo do romance, até o final. E aquele Liu idealista, com potencial do dever, do poder ser, esse já está praticamente desaparecendo, né? Cada dia mais. O Eric comenta que ele acaba cometendo evasão. Sim, de certa forma, uma evasão consciente, e aí escapa um pouco dos valores dele, da verdade, enquanto ele está embriagado. O que acontece com muitas pessoas, né? Infelizmente, quando está embriagado, acaba saindo algumas verdades, e para o Liu também não é diferente. Bom, então nós chegamos aqui no final do capítulo 5. Eu queria abrir para perguntas, se vocês têm alguma dúvida também. Esses 2 capítulos iniciais, eles não trazem lá muitas oportunidades de dúvidas. O máximo que eu tentei aqui no capítulo 5 foi não omitir, eu não estou evadindo, mas eu digo, eu não quis me basear, ficar refletindo muito sobre a festa em si, que são temas que acabaram sendo repetidos bastante na aula da semana passada. Eric tem uma pergunta, o que está achando até agora? Ulisses? O pessoal está em silêncio ali. O pessoal está em silêncio. Então, no capítulo anterior, a gente viu a Rand começa a destacar o tipo de pessoas que chegam ao poder nesse regime, né? E neste capítulo nós começamos a ver nós vimos um pouco da consequência nas relações pessoais, especialmente nos casamentos, do tipo de relação que é estabelecida socialmente, ou seja, os casamentos também agora não levam mais em conta coisas como já não levavam antes, mas agora fica claro, né, em cerimônias, que tipo de coisa que está envolvida nessa relação, que não passa de uma aparência para obter poder dentro do partido, para reforçar uma determinada imagem perante aos colegas do partido e a sociedade como um todo. Então, o Eric coloca aqui, sendo sincero, o aprendizado com esse livro é gigantesco, mas tenho ficado triste ao ler. Desde o início eu comentei com vocês que ele é um livro triste, né? Nós não sabemos como vai ser o final, mas ele é um livro triste, sim. Mas desde o início, quando eu comecei a traduzir, a minha primeira visão sobre o livro foi a mesma do Eric, ou seja,
Ele é um livro triste, ele é um livro pesado. Não é por nada que hoje, se vocês verem muitos objetivistas no mundo, é um dos livros que até muitos objetivistas conhecidos não leram, ou leram há muito tempo e não lembram mais. Não é um livro tão valorizado dentro do, vamos dizer, do cânone, né, dos principais romances da Rand. Porque justamente, não que os outros não façam isso, claro que fazem, mas esse livro ele acaba nos fazendo pensar nas coisas que sufocam o indivíduo. O livro ele traz, obviamente, o foco num sistema político opressor, no caso o comunismo da Rússia Soviética, tendo uma visão muito autobiográfica, de certa forma, como ela mesmo traz. Mas isso, com o tempo, ela vai, pelo menos aconteceu comigo, a reflexão do livro ela vai tomando uma perspectiva muito mais abstrata, no sentido de todas as coisas que podem estar oprimindo a sua vida e te impedindo de chegar e de alcançar os seus valores. Então, a gente entende que o sistema político, ele, no caso do comunismo, ele impede que você busque valores, ele te impede de viver em diversos níveis. Mas hoje em dia, infelizmente, nós vemos muitas outras coisas que não é o governo, apesar do governo dificultar, por exemplo, os impostos, as regulamentações, enfim, que vocês todos conhecem, mas que muitas vezes as pessoas, mesmo que vivessem, como nossos amigos anarcocapitalistas gostam de dizer, numa sociedade sem governo, sem nada mais, provavelmente a maioria das pessoas se encontrariam na mesma posição de opressão, não por um governo, mas por outras coisas. Por família, por valores equivocados, por pessoas, por relações que daqui a pouco não permitem, e você não se permite a se livrar delas, né, para poder prosperar. Então é bem importante que a gente possa ficar claro que num sistema como o comunista é impossível viver. Essa é a mensagem do livro. Não é só na Rússia Soviética, como a Rand fala, é no fascismo, no nazismo e tantos outros. Você pode tantas outras formas, né, de coletivismo. Mas é importante depois sair um pouco disso ao final do livro e se fazer uma pergunta a nível pessoal de se daqui a pouco você não está se deixando oprimir, no caso, né, por outras coisas que não são o governo. E também para parar de dar desculpa, né? Que chega um momento que nós temos que também fazer essa autocrítica. O Eric comenta aqui, até mesmo no trabalho, tenho ficado bolado com as coisas do livro e com o judiciário que não funciona também. Ter que implorar para alguém fazer o trabalho dele. Agora eu conheço esse tipo de pessoa. Exatamente, exatamente. Hoje, vivendo em sociedade, a gente está exposto a diversos tipos de relações, né? E se as coisas não funcionam em algumas áreas, elas acabam necessariamente impactando a nossa vida. Por mais que não exista alguém perseguindo a gente com uma polícia secreta, isso também pode atrapalhar ou atrasar bastante a nossa busca de valores. Então fica essa reflexão do capítulo do livro como um todo, né? Até agora já dá para ter essa ideia, e do capítulo 5. Agora nós vamos para o capítulo. Opa! Só uma pergunta. Você acha que a Kira, diante de toda essa pressão, né, essa pressão externa do governo, do ambiente político, etc., você acha que até aqui ela manteve os princípios e os valores dela ou ela chegou a se corromper em algum momento? Porque por exemplo, o relacionamento dela com o Andrei, né, tipo um relacionamento extra, né, conjugal, vamos dizer assim, é como se ela utilizasse ele como meio, né, para justificar um certo fim. Ou seja, a meu ver, isso parece uma espécie de corrupção, né? Ela se deixou levar pela pressão ali do ambiente, né? Eu não sei se isso
você considera como uma corrupção, né? Uma corrupção de valores, né? Essa é a pergunta. Se ela se corrompeu, né? Olha, eu entendo que ela, de fato, acaba, de certa forma, com o intuito de manter o seu valor, que é o Liu, ela acaba recorrendo a medidas extremas, como você comenta, essa questão da traição, né? De enganar o Andrei, pegar dinheiro dele para manter o Liu, né? Mas uma coisa importante, eu já me fiz essa pergunta também, e uma das coisas que a Rand deixa claro ao longo do livro é que a culpa da Kira ter que fazer isso é do Andrei. Porque o Andrei é o arquiteto desse sistema. É só nesse sistema que a Kira é obrigada a fazer isso. Pelo menos a Rand acredita nisso, né? Que num mundo livre, a Kira não teria que fazer isso. Ela poderia perseguir os seus valores, ela poderia ter o sucesso, ela poderia ser uma engenheira de sucesso, o Liu poderia seguir a trajetória que ele queria seguir. Isso não quer dizer que não teria percalços ou poderia acontecer alguma coisa, algum problema, né? Como a gente sabe que a vida humana apresenta às vezes, mas ela não teria que chegar nesse nível. Então quando a gente vê a ação da Kira, a gente vê a ação da Kira como se ela estivesse vivendo o nosso mundo, num mundo relativamente livre e tudo mais. Mas o contexto dela, o mundo que força ela a fazer o que ela faz, é o mundo pelo que o Andrei ajudou a criar. Então, de certa forma, a própria Rand diz em alguns momentos que a Kira é que o Andrei está pagando pelo mundo que ele criou, pelo mundo que ele achava ideal. Isso vai ficar mais claro depois, a gente vai ver quando essa relação vai se desenvolvendo com o tempo e os outros eventos da obra, a gente vai entender um pouco melhor que chega até certo ponto que o próprio Andrei ele vai entender, ele vai fazer uma meia-culpa, provavelmente. Ele, obviamente, não vai ficar feliz, porque ele ama a Kira, ele ama de verdade ela. Mas ele vai saber que ele acabou arquitetando essa própria situação para si próprio, devido ao apoio do sistema e tudo mais. Mas é difícil, porque muitas pessoas acabam, de fato, odiando a Kira pelo que ela faz com o Andrei ao longo da obra. Né? Porque a Rand ela faz um ótimo trabalho com o personagem do Andrei. Tanto que ele é considerado um herói da obra. Ela faz o maior esforço para que ele seja uma figura de um comunista perfeito. Então as pessoas começam a simpatizar por ele, porque ele de fato evolui ao longo da obra. Ele não é aquela pessoa, a gente vai ver inclusive agora nesse capítulo muito isso, nesse próximo capítulo 6. Ele está se descobrindo como alguém que tem valores e pode ter valores. Isso é bom, vamos dizer, para o objetivismo, para Rand, né? Essa perspectiva é ótima. Mas isso não apaga o que ele fez antes. Não é como assim, não, agora, a partir da parte 2, esquece tudo que o Andrei fez, esquece o contexto, esquece o regime. A partir de hoje ele é um Liu melhorado. Isso não pode ser feito. Porque ele, de fato, criou esse sistema. Ele foi o herói desse sistema. Tá? Então, tem essa... Mas é uma pergunta bem pertinente, Tiago. Hoje, a gente não consegue ter essa resposta tão clara. Mas até o final do romance, eu entendo que sim. Eu entendo que as coisas vão se explicar um pouco melhor, sim. Eric, você queria comentar? Deixa eu ver aqui.
ela vai deixando claro para ele que não gosta dele e está fazendo pelo Liu, mas o Andrei não quer enxergar. Sim, ela de fato, na aula passada a gente viu, quando ela, no diálogo, não sei, o Thiago deve lembrar, que ela fica dando dicas para ele. Não é bem assim, Andrei. Não é assim que tu tá pensando. As coisas não são assim. Tu não tem direito a escolher o meu amor. Mas ele não entende. Ele não entende porque ele não sabe o que está acontecendo. Mas ela já está dando dicas. Não é porque, se ele fosse um pouco mais ligado, daqui a pouco ele conseguiria ver alguma sutileza na forma como ele fala, como ela fala, né? Que estava denunciando alguma coisa. Porque, como a gente sabe, ela não vai. É muito difícil para ela manter essa mentira. Tanto que o Liu e o próprio Andrei, nesse capítulo 2, ele já começa a reclamar. Pô, mas por que você some 3 semanas e não. Cadê você em 3 semanas? Que eu não te vejo mais. O Liu também fica pensando, mas por que ela sai todas as noites agora para ir em reunião do partido? Como assim, todas as noites agora? Ou era noite sim, noite não, e tudo mais. Então, os dois estão insatisfeitos com ela. Imagina a cabeça da Kira, com todas as mentiras que ela tem que contar, com os dois homens que ela pelo menos, ela não ama o Andrei, mas ela tem um carinho muito grande por ele, então ela está decepcionando o Andrei, traindo o Liu, tendo que se manter no emprego que ela odeia, e ainda manter as aparências, porque mesmo ela tendo dinheiro, ela não pode usar, porque senão ela vai ser despedida, porque imagina ela dar um presente como aquele vaso de Sèvres no casamento do Victor. Então a vida dela tá horrível. Tá tenebrosa a vida dela. Ela, de fato, nesse momento do romance, ela é a que menos está vivendo. É a que menos está aproveitando tudo isso. Por mais que o Leo disse, não, agora eu vou ter esse negócio, eu vou te dar presente e tudo mais. Mas ela não pode usar os vestidos. Pelo menos quando o Leo não estava, ela podia fumar, comprar os vestidos, visitar o Andrei. Com o retorno do Leo, ela não pode mais fazer isso. Então ela não está conseguindo fazer nada dela. Vocês veem que o próprio texto ele gira em torno dos outros personagens nesses primeiros 6 capítulos. Não se fala muito da Kira. A Kira é só a mulher, que ela vai na festa, ela vai no casamento, convida ela para o casamento, ela vai ali e fala com 2 pessoas. O Andrei reclama dela porque ela não vai visitar ele. O Leo não está nem aí com nada. Tá fazendo, ela diz para ele que não é para fazer, ele vai lá e faz ao contrário. Então, realmente, as pessoas estão se lixando para a Kira nesse momento. E ela, por sua vez, não está conseguindo buscar os valores dela dentro dessa sociedade. Então, a situação dela está bem brava nesse momento. Aqui o Eric traz aquela parte, traz uma reflexão sobre... Então, é tipo quando o bandido sai da cadeia depois de cometer crimes e vai palestrar na faculdade falando que é injusto enxergarem como vagabundo. Exatamente, nessa parte, o Andrei ele não chegou nesse nível ainda, né, da obra. Ele não se deu conta disso que o Eric comenta. Mas, na verdade, no futuro, ele vai se dar conta, provavelmente, disso. Bem nesses termos que o Eric traz. Isso não quer dizer que ele não vai se sentir injustiçado quando ele descobrir, que é provável que ele descubra, o que a Kira fez com ele. Quer dizer que ele não vai ficar triste, não vai se sentir injustiçado nesse sentido, pelo fato da Kira ter mentido para ele. Mas, ao mesmo tempo, com essa progressão de conscientização dele e entendimento do que está acontecendo, daí daqui a pouco ele já vai pensar, bah, mas será que eu não tive culpa no cartório? Será que não foi culpa minha isso que aconteceu? Porque isso é uma coisa importante que a Rand fala, que é, para quem leu A Nascente também, no exemplo do Peter Keating, você vai fazendo um conjunto de ações ao longo da vida que vão ter, ou elas vão te aproximando do teu objetivo, ou elas vão te afastando do teu objetivo.
E no caso do Andrei, ele fez tantas coisas que o afastar. Então, por um lado, ele está amadurecendo filosoficamente, ele está entendendo, ele está descobrindo seus valores, mas ele fez tanta coisa no caminho contrário que afastou ele disso, que talvez ele não consiga voltar atrás. Foram coisas tão negativas que ele fez, não só para ele mesmo, mas como para todo mundo, né? A partir do momento que ele é um dos heróis da Revolução, que isso acabou sendo uma coisa tão grave que ele não tem como recuperar, que não depende mais dele. Os atos que ele cometeu tiveram um impacto tão grande que saiu do controle dele. Se hoje, nessa parte do livro que nós estamos discutindo, ele decidisse ir contra o sistema, vamos dizer, não, agora eu vou virar como Sacha, eu vou virar um contra-revolucionário agora. Ele não tem mais poder para fazer voltar atrás. Ele não tem como matar esse monstro que ele criou, sozinho. Então, essa que é uma perspectiva interessante que a Rand destaca em diversas obras. Tu vai se afastando tanto dos teus valores, muitas vezes tu nem sabe quais são, né? Como era o caso do Andrei, mas muitos dos vilões da Rand, eles tinham alguma noção vaga do que eles queriam fazer, e depois eles vão fazendo tudo ao contrário. Eles vão se afastando por seus motivos, né? Cada um por seus motivos. E chega um momento que eles não conseguem mais voltar atrás. E esse é o problema do Andrei. Justamente esse. Então, entrando no capítulo 6, que esse é um capítulo muito, muito interessante para quem gosta da parte de política e economia, especialmente. O tema, ele começa, o principal tema do capítulo 6 começa com o discurso do orador. E quem que é o orador? O orador é o Pavel Sierov. E qual que é a crítica? O que ele está criticando com esse discurso? Ele está criticando uma coisa que ele chama de excesso de idealismo. E por que ele critica o idealismo? Esse excesso de idealismo? Porque ele está querendo defender as políticas e ações do Partido Comunista, incluindo a necessidade de expurgos e aceitação de concessões temporárias para o progresso pragmático econômico. E aí o discurso dele é muito interessante porque ele fala do que os comunistas, do que o Pavel Sierov, na figura do Partido Comunista naquele momento, ele está sendo acusado. Ele está sendo acusado de adotar a nova política econômica, ou seja, de estar fazendo concessões aos comerciantes privados. Tanto que ele fala, é verdade que tivemos que fazer concessões aos comerciantes privados. E daí? Isso não é um problema. E a outra denúncia é que os comunistas eles estão buscando poder pelo poder. Essas são as duas críticas que estão sendo feitas ao partido. E aí ele dá uma explicação do porquê isso acontece. Ele explica essas críticas. Ele diz assim, olha, por que nós tivemos que mudar a nossa forma de agir? Porque a gente foi traído pelos fracos dos estrangeiros, que entregaram seus proletários aos burgueses. Ou seja, essas outras nações que deveriam estar alinhadas, à Rússia Soviética, elas se venderam. Então, a Revolução Mundial, que é o que nós discutimos lá no início do romance, ela foi postergada, porque ninguém fez o que cumpriu, o que prometeu fazer. Você se lembra do sindicato britânico que foi prestigiar, que a Kira queria se agarrar na saia da moça para falar sobre o que estava acontecendo? Todas essas outras nações traíram o ideal comunista, o idealismo comunista. E como eles traíram, sobrou só a Rússia, não tem o que fazer. Nós tivemos que ser pragmáticos. Tivemos que colocar os pés no chão
E aí eles falam, ele fala assim, o novo Trotsky é um traidor, porque ele queria manter aqueles valores do Andrei. E depois a gente descobre que o Andrei e Stepan, eles querem expulsar do partido porque eles são trotskistas. Porque eles querem manter aquele ideal lá do início da Revolução. Então eles são traidores. Porque a realidade pede outra coisa. Pede o pragmatismo do partido. E esses aí, eles estão defendendo uma coisa que não funciona mais. Aquele ideal lá do início, isso é bobagem, não funcionou. Nós tivemos que mudar a nossa abordagem. Né? Tanto que ele fala, o novo comunista é de borracha. O novo comunista é de borracha, ou seja, ele se molda, ele se estica, ele se adequa às necessidades pragmáticas do momento. Ele não está nem aí para ideais. Não está mais aí. Ideais. Nunca esteve, na verdade. Mas pelo menos se falava sobre eles. Né? Mas o novo comunista, ele não se importa mais com isso. É bobagem. Né? Depois, aqui no material, eu gostaria que vocês lessem a resposta. Eu deixei aqui no arquivo em azul, que também traz algumas explicações adicionais sobre essa pergunta. Então, fica o convite para vocês olharem, os materiais estão feitos com muita atenção e zelo. Então, a resposta eu coloquei aqui na página 6, uma expansão está lá dentro da plataforma amanhã, junto com a gravação. Então, acabado esse discurso, como é que o Pavel Sierov ele é recebido pelas pessoas? Todo mundo homenageia ele. Né? Todo mundo felicita ele por esse cargo, né? Como vice-presidente do Clube Leninista. Então, ele está conseguindo o que ele queria, que era poder e influência sobre as pessoas. Então, ele consegue isso tendo aquele negócio, que ninguém sabe que é dele, né? Pelo menos nesse momento. E por ele ter sido eleito para como vice-presidente do clube. Então, está tudo dando certo para ele. Tudo dando certo para o Pablo Sierra. Nesse mesmo discurso, na hora da saída, o Victor, ele encontra uma pessoa influente, que eles chamam de barbudo, que é alguém do Partido Comunista, especialmente de Moscou, é alguém mais elevado na hierarquia do partido. E aí o Victor vai perguntar para ele como é que está a vaga que ele quer, que é aquela vaga para trabalhar naquele projeto de energia das hidrelétricas. Que você já sabe, o Victor já falou o que ele quer fazer, ele queria estudar engenharia, porque ele queria entrar para esse grande projeto hídrico. Né? E ele diz assim, não, realmente, Victor, eu sou amigo da Marisha, eu gosto muito dela, vou fazer tudo que está ao meu poder para te ajudar. Só que tem um problema, tem um grave obstáculo no teu caminho. O seu currículo dentro do partido é magnífico, então não é um problema do que ele está fazendo na estratégia do partido. Mas você sabe como é, sempre existem o que suspeitam. Aí ele fala, francamente, eu ouvi falar de seu passado social, seu pai e família, mas não perca esperança, farei tudo o que puder por você. Então, relembre, o Victor, ele se forma, ele quer muito esse projeto, porque era um projeto importante, pelo que diz no livro, dentro do contexto da União Soviética. Só que ele diz, olha, você está fazendo tudo, você fez tudo que tem que fazer, o seu currículo é muito bom, mas você tem um passado burguês. Você tem uma família ali que pode incomodar.
pode acabar atrasando isso. Não quer dizer que não vai acontecer, como ele fala no final. Mas olha, Victor, você tem que cuidar com a sua família ali, não sei o que você vai fazer. E isso fica na cabeça do Victor. A gente já vai ver que ele já vai pensar sobre isso, como isso vai impactar a forma como ele lida com a família. Antes disso, tem uma parte que é a pergunta que a Sônia faz para o Andrei. Ela diz assim, bem camarada Taganov, para que os outros se voltassem, né? Ela falou em voz alta para que os outros prestassem atenção. O que você achou desse discurso? O discurso do Pavel? Aí ele falou, olha, foi explícito. Ele falou de uma forma bem dura, que até a Rand fala grãos de chumbo, né? Você não concorda com o orador? Ela perguntou. Eu prefiro não falar disso. Prefiro não falar disso. Anteriormente, ele responderia de outra forma. Muito mais alinhado com o partido. Mas ele disse, não, eu não quero falar disso. Aí ela disse assim, não precisa. Eu sei, nós sabemos o que você pensa. Mas, na verdade, eu gostaria que você me respondesse outra pergunta. Por que você pensa que tem direito às suas próprias ideias, frente às da maioria do coletivo? Ou a vontade da maioria não é suficiente para você? Ou você está se tornando individualista? Olha bem, as pessoas estão percebendo que ele mudou, que ele começou a ter, pela resposta dele, elas percebem que ele começou a achar que ele tem direito às suas próprias ideias, como ela fala. Que ele tem direito às ideias dela frente às ideias do coletivo. Que a vontade dele está na frente da vontade da maioria. Isso não pode. Esse não é o Andrei que nós conhecemos lá no início do livro. Por que esse Andrei ele não é firme com as ideias, com o ideal dele? Onde é que está a defesa que ele fazia do sistema? Por que ele, de certa forma, ele está enfraquecido na sua postura? Vocês acham que lá no início do livro alguém teria chamado ele teria coragem de chamar ele de individualista na frente dele? Como é que aquele Andrei teria reagido? A gente sabe como ele teria reagido, como responsável pela GPU. Ele não aceitaria isso, de maneira nenhuma. E agora a resposta dele é: sinto muito, camarada Sônia, mas estou com pressa. Não vai dar para responder. Estou com pressa. Prefiro não responder. Cadê o Andrei com seus valores firmes e os seus ideais comunistas? Cadê esse Andrei? Já não existe mais. Agora, voltando, então, a Victor volta para casa e ele tem uma discussão, ele tem uma relação muito tensa com a Irina nesse momento devido ao relacionamento com o Sasha. E ele fala para ela com todas as palavras: espera que eu fique quieto vendo minha irmã se casar com um contra-revolucionário? O que acha que isso fará com a minha posição no partido? Ou seja, ele volta para casa revoltado depois da conversa com o homem barbudo. Isso não pode ser. Ele está vendo aquela situação e ele provavelmente não vai ficar calado com isso. Porque ele está vendo que o projeto dele está desaparecendo. Ele não vai conseguir para o projeto hidrelétrico. Com que cara ele vai chegar no partido? Eu sou um ótimo comunista, mas lá em casa minha irmã vai estar casada com um contra-revolucionário. Me deem um projeto, um dos principais projetos do regime, mas ali o meu passado burguês, a minha irmã casada com um contra-revolucionário, meu pai odeia o partido. Quem vai dar um projeto de responsabilidade para ele?
E aí o partido não vai aceitar isso. Então ele já começa a perceber que, e se coloque no lugar do Victor, ele deve estar pensando, eu preciso dar um jeito nessa situação. Eu preciso fazer alguma coisa, porque senão já fui orientado de que se eu continuar com esses vínculos familiares, isso vai ser muito detrimental para aquilo que eu quero. Então, será como que ele vai agir de agora em diante? Será que ele vai continuar aceitando o romance da Irina, tranquilo, ou as coisas vão mudar? É uma boa pergunta. E mais para o final do capítulo, existe ainda a conversa da Sônia com o Pavel, porque a gente descobre que a Sônia, ainda daquela festa, ela acaba engravidando do Pavel, né? E ela, de fato, ela é muito articulada, ela conversa, ela consegue convencer o Pavel de que a ideia do casamento é uma boa ideia. Então ela fala que não é por causa de tradição, nem nada disso, mas que era o dever dela era ser a mãe de um novo revolucionário. E o Pavel não tem o que falar, né? Ele sabe que o filho é dele e ele sabe que ela tem muita influência no partido, tanto que ela ameaça ele diversas vezes ao longo do livro. Ela diz, olha, você não vai querer se fazer desperto comigo, que não vai rolar, porque ela sabe, e ela deixa isso claro, que ela sabe muito bem o que o Pavel está fazendo. Ela sabe desses rolos do comércio ilegal e tudo mais. E isso, com o tempo, a Rand vai dando dicas sobre isso. Nesse momento não está explícito, mas ela sabe quem é o Pavel. E ela tem contatos para descobrir o que ela quer. Então, o Pavel que se cuide. Ele está com dinheiro, com influência, mas a mulher que está ao lado dele, ele não quer como inimiga. Senão pode dar problema. Mas o ponto alto desse capítulo 6 é justamente a visita do Stepan, que é o nosso conhecido da Frota Vermelha, que capturou o Leo lá no início do romance, quando ele vai visitar o Andrei. E ele faz um longo discurso sobre... Porque o Andrei pede como é que ele tá e tudo mais, e ele diz que ele foi expulso, né? Ele passou por uma primeira fase de... Ele não tinha sido expulso do partido, mas ele já tinha sido demitido das suas atribuições, né? Na frota. E que o expurgo final era esperado. Ele provavelmente seria expulso definitivamente e que o Andrei seria o próximo. Mas o foco da conversa dele, ele repete muito o que o pai da Marisha falou. Ele diz, certa vez fizemos uma revolução. Degolamos, rachamos crânios e derramamos sangue, o nosso, o deles, para limpar o caminho para a liberdade. Por que eles fizeram isso? Porque eles estavam cansados da opressão do regime czarista, da mesma forma que o pai da Marisha. Mas o pai da Marisha não é comunista, só reforçando. Mas é a mesma motivação, eles queriam liberdade, não é? E ele disse para Andrei, olha ao seu redor. Vê onde vivem os homens, os nossos irmãos, vê o que comem. Já viu alguma vez uma mulher caindo na rua, morrendo de fome? Aí ele diz, eu sim. Viu as limusines passando a toda velocidade de noite? Viu quem está dentro delas? Ou seja, os supostos problemas que eles estavam querendo combater com a revolução eram o quê? A opressão, então a falta de liberdade, as condições difíceis de vida, por exemplo, a miséria, né, a fome, e acabar com as classes. Ou seja, acabar com essa classe aristocrata que oprimia e que ficava com toda a riqueza produzida no sistema. O que aconteceu? Continua a mesma coisa. A única mudança é que a casta que está no poder mudou, mas a estrutura e os problemas continuam os mesmos.
Então, essa sociedade que eles idealizaram, ela não está acontecendo, né? Depois ele continua falando sobre o Pavel Sirov, ele fala do Morozov, né? E aí ele diz assim, mas não somos vermelhos o bastante para eles. Não somos revolucionários. Somos expulsos como traidores, que é o que eu falei agora há pouco do discurso do Sierra. Somos expulsos pelo trotskismo. Somos expulsos porque não perdemos nossa visão e nossa consciência quando o czar perdeu o trono. O que ele está querendo dizer? Que quando se tira o czar do trono, se perde a consciência. Eles perderam limites. Eles se tornaram pessoas que buscavam o poder nu e cru. Então ele fala que somos expulsos porque denunciamos que eles perderam a batalha, estrangularam a revolução, venderam o povo e que não lhes restou nada além do poder nu e cru. Então o que ele está querendo dizer? Que tudo que era o idealismo, o excesso de idealismo que o Pavel Sirov fala, ficou tudo no campo de batalha. O que sobrou foi a busca do poder nu e cru. Percebam, sumiu. Tudo que era além da busca do poder não existe mais. Só sobrou a busca de poder nu e cru, que é a figura do Pavel Sirov. Ele não está, como eu falei antes, nem aí para idealismo nenhum. Não está nem aí, né? Aqui ele tem uma colocação que o David fez. É interessante ela falar do trotskismo, que de fato historicamente era o ideal mais próximo do povo. E aqui ele trouxe uma citação do Lord Acton, né? O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. A Rand necessariamente não concordaria com essa afirmação, porque ela não entendia que o indivíduo não tivesse escolha com relação ao poder político, ou seja, que alguma coisa corromper, fosse o poder, ou seja lá o que fosse, isso dependia da sanção do indivíduo. Mas de fato, ele traz essa visão do Lord Acton, que a gente vê muitos exemplos, mas a gente vê essa corrupção justamente por escolha do indivíduo, né? Claro, a gente entende que no contexto da União Soviética era muito mais fácil e talvez de um ponto de vista pragmático você se aliar ao poder, como é o caso do Victor, né? Era mais fácil você tentar fazer isso do que você lutar contra o sistema, mas em última instância, como a gente vê nos heróis do romance, a escolha ainda é do indivíduo, mesmo nesse sistema, se ele vai se corromper ou não. De fato, eu digo de fato, não fazer pequenas concessões, mas ser corrompido no seu âmago, que é o caso de muitos dos vilões da obra, como o próprio Pavel. Então, o Andrei, ele diz assim, ele vê que o Stepan está indo embora, né? E ele diz, não, ainda se pode lutar. O Andrei ele quer lutar, mas por que ele quer lutar? Porque ele quer lutar porque ele acha que o sistema ainda está correto, porque o comunismo, o idealismo do comunismo pode ser salvo. É por isso que ele quer lutar? Não, ele quer lutar porque agora ele tem um valor, que é a Kira. Ele tem alguma coisa pelo que ele quer lutar, pelo que vale a pena lutar de verdade, que é a sua felicidade. Ele não largou de mão o partido como um todo.
Mas o que ele quer, tanto que ele não fala, diz assim, não, nós vamos lutar pelas ideias do Trotsky. Ele não fala isso. Ele fala que ainda mas gritar não serve de nada e me afundar na bebida tampouco. Ainda se pode lutar. Ele ainda acha que ele pode lutar pelo amor que ele tem pela Kira. Só que o problema, além do próprio sistema, é que a Kira não ama ele, né? Ele acha que ela ama, mas ele está baseando esse julgamento numa mentira. Então, mas nesse momento ele não sabe, né? E ele pergunta, Stepan, o que você vai fazer? Aí ele pede assim, agora? Ele disse, não, nos próximos anos. Aí o Timoshenko dá uma risada. Ele diz assim, é uma frase bonita, os próximos anos. Aí ele pergunta, por que você acha que haverá próximos anos? Uma pergunta bem interessante. Veja bem, o Andrei, o Liu, que seria o herói da obra, ele é cético, ele já praticamente desistiu. E o comunista, que está se descobrindo agora como individualista, como tendo valores, ele está com uma versão parecida com a da Kira. Uma visão dos próximos anos. Olha que loucura. O Liu está virando um cético niilista, um pragmatista, e o Andrei está assumindo algumas características do Liu, no sentido de ser esse idealista, ou essa pessoa que pelo menos tem uma visão, uma esperança de que vai haver próximos anos. Veja bem o que está acontecendo na obra. E aí o Stefan faz uma afirmação, uma frase que é bem triste para o nosso contexto. Já lhe ocorreu, camarada Taganov, o quão peculiar é que tantos de nossos camaradas do partido estejam morrendo por excesso de trabalho? Ele faz uma ironia. Você viu nos jornais quantas pessoas estão morrendo por excesso de trabalho? Aí eles falam, outra vítima gloriosa que tombou no caminho da revolução, uma vida consumida e uma tarefa incessante. Isso vai se repetir muito ao longo da obra. Vai ter um monte de gente morrendo de cansado. Bem curioso, né? Sim, de fato, muitas pessoas acabaram morrendo ao longo da revolução do próprio sistema soviético, enviadas para a Sibéria, e de cansado, sim, porque eles tinham que trabalhar forçosamente, né, em regime praticamente de escravidão. Mas aqui ele não está falando de quem estava trabalhando limpando a rua ou nas minas e nada disso. Ele acha curioso que tinha tanta gente nos últimos tempos morrendo de cansado na cidade. Olha que curioso. Então, sabe o que eles são? Esses camaradas que morrem uma tarefa incessante? Suicidas. Mas os jornais nunca dirão isso. É curioso que tantos deles estejam morrendo ultimamente. Eu me pergunto por quê. Olha que interessante o que está acontecendo ali na União Soviética. As últimas pessoas que estavam, os idealistas, que são os colegas do Stepan, do Andrei, os trotskistas, que a Rand chama no romance, eles estão morrendo cada vez mais de cansaço. E aí, no final, ele fala, né, que o real motivo disso. E eles estão se suicidando por quê? Por causa de que, pouco a pouco, o Andrei também, né? Mas esses outros eles já estão num período mais avançado, no sentido de que eles viram que aquilo pelo que eles lutaram não é o que está aí hoje. E fica a pergunta finalizando aqui a aula de hoje, na reflexão sobre as perguntas, o que vai acontecer com relação ao Stepan? Será que ele vai ser mais um que morreu de cansaço? Na tarefa incessante? Será que ele é o próximo dessa lista?
Ou será que ele muda de ideia e inspirado pelo que o Andrei falou, ele busca um caminho diferente? Essa pergunta fica para a nossa próxima aula. Eu gostaria aqui de abrir, eu vi que eu trouxe aqui um pouco sobre o que o David comentou, aqui sobre o poder. Então, praticamente, essa é a reflexão de hoje. Nós vimos nesses 3 capítulos justamente o impacto nas relações sociais, alguns personagens tomando caminhos diferentes e outros sendo impactados. A gente vê pela primeira vez pessoas mais próximas dos personagens principais, especialmente do lado soviético, sendo impactadas de uma forma ou outra por suas decisões, tanto para bem quanto para mal, né, dentro do contexto comunista. Eu queria abrir para perguntas. Hoje nós temos um tempo, podem fazer perguntas relacionadas à obra, principalmente, ou se tiverem alguma outra dúvida também sobre a filosofia, a gente pode encaixar nesse tempo que ficou. Obrigado, Cássio. Você sempre tem colocações também. Se tiver alguma coisa com relação a esses capítulos, pode abrir o microfone. O Eric, o Ulisses também comentou bastante coisa antes. Vi que o Lucas entrou. É importante notar, pessoal, que com o tempo, até o final da obra, vai ser possível para nós fazermos mais e mais integrações sobre os personagens. Então, como eu comentei com vocês, existem outras reflexões a serem feitas sobre a obra, que daqui a pouco são uma extrapolação da obra, por exemplo, as questões econômicas, as questões políticas também, que são trabalhadas em outros materiais e outros livros também que refletem sobre nós que vivemos. Então, nós vamos ter a oportunidade de fazer novas integrações e entender melhor também uma pergunta que foi feita lá pelo Tiago no início, no final do capítulo 2, sobre a Kira, sobre até que ponto se ela está ou não traindo seus valores, se ela está agindo ou não de forma moral, né? Se ela está agindo de uma forma racional, para random, né? Algo equivalente. Então, tudo isso nós vamos conseguindo, conforme nós vamos obtendo mais contexto, fazer esses julgamentos. E é importante destacar que a maioria das pessoas, ao final da obra, elas não saem com vamos dizer assim, muitas coisas ficam explicadas, mas sempre fica uma discussão em aberto sobre a Kira, sobre esse triângulo amoroso, né? E não só sobre o que a Rand pensava, porque a Rand ela responde a maioria dessas perguntas em diversas oportunidades sobre nós que vivemos, sobre os heróis, mas sempre fica aquela discussão sobre o contexto da obra e o comportamento dos personagens, né? Isso é muito bacana porque gera essa discussão por muito e muito tempo, talvez mais do que nos outros romances. Eu acredito que a Nascente, por exemplo, a Revolta de Atlas, você consegue ter uma opinião formada sobre os personagens muito mais clara, talvez não tão aberta à discussão. Isso não por nenhuma por não se poder discutir, mas porque parece ficar muito mais claro. E nós que vivemos não. E eu acho que até natural, como nós falamos inicialmente, por ser o primeiro romance e por eles serem proto-homens ideais, dá espaço para essas discussões, para essas interpretações. Por mais, como eu diga, que até o final da obra a gente vai ter
a opinião mais canônica, inclusive da própria Rand, na maioria das perguntas, mas isso não impede de nós fazermos as nossas próprias reflexões e comparar os heróis com os heróis dos outros romances, ou mesmo os próprios personagens dentro do contexto da obra. O Eric comenta aqui, tem uma galera que age como se a partir de tal ponto as pessoas esqueceram de tudo que fizeram ou agiram como se não tivessem feito. Exatamente. É normal, por exemplo, no caso do Andrei, você desenvolver um carinho pelo personagem, pelo fato dele estar evoluindo. Então, isso é bom, é uma coisa boa o que está acontecendo com o Andrei, porque ele está se dando conta do que é viver como um ser humano, do que é ter valores. E isso é bom porque você se identifica muito com o Andrei ao longo da sua vida. No sentido dessa pessoa que está descobrindo, especialmente quando você estuda filosofia, é muito legal porque você acaba tendo maior clareza sobre a sua vida, sobre os seus valores, sobre o que você quiser, porque o que você quer fazer, né? Qual é o caminho para você. A filosofia te dá um caminho, a ética te dá um guia para viver na Terra. E o Andrei está conhecendo a filosofia, está conhecendo a busca de valores. Ele não está fazendo aulas de objetivismo, como a gente viu, mas ele está tendo essa capacidade. Já a Kira parece que está numa descendente. Ou seja, ela começa com uma mulher ideal e parece que ela está sendo corrompida com o tempo. Que foi a pergunta inspirada que fez o Thiago. E o Leo, a gente vê um aristocrata, uma pessoa que tem um grande potencial, que muita gente diz que o Leo, se fosse na Revolta de Atlas, ele seria muito um Francisco d'Ancona. Para quem não leu o livro, depois a gente vai ter a chance de entender. E ele também ele desaponta. Você espera mais do Leo. No início você não espera muita coisa do Andrei. Porque ele é fechado, ele é cego frente à realidade do que está acontecendo. Então, o Andrei, vamos dizer, ele está numa crescente, no sentido de autoconhecimento. Então, as pessoas acabam se identificando muito com ele. E as pessoas querem que a Kira fique com ele. Elas passam a não gostar do Leo. A própria Marta, agora, ela saiu agora há pouco da aula, a própria Marta trouxe isso numa outra aula, que é justamente isso. Você passa a sentir raiva do Leo. Porque a Kira, ela se sacrifica por ele. E ele só se lembra do valor que ela é para ele quando ele está bêbado, como nós vimos hoje. Ele começa a dar presentes para ela, mas ela não quer presentes. Ela não quer bens materiais. Não é para isso que ela salva, que ela faz tudo que ela faz para salvar ele de ficar doente. Não é na esperança dela ganhar um vestido. Não, eu vou pagar para ele melhorar, para ele não ficar doente com a... Não, eu não quero que ele não tenha, que ele se cure da tuberculose, porque daí ele vai voltar e ele vai me dar uma bolsa. Não é para isso. Ela valora ele, ela valoriza ele, né? E já ele não. Então ele só fala dela e do que ela realmente representa para ele quando ele está bêbado. Senão ele dá presente, ele quer comprar coisas para ela, mas isso não interessa para Kira. Ela nem pode usar, como a gente viu nesses capítulos, né? Então, por isso é muito fácil a gente acabar. E aí, nesse sentido, que é o que o Eric traz. Só que isso não apaga o passado do Andrei. Que bom que ele está evoluindo. Eu fico feliz por ele. Que ele está buscando esse amor da Kira, por mais que a gente saiba que não seja verdadeiro de parte dela, né? Mas ele está vivendo como ser humano. Mas isso não apaga o que ele fez. E aí a gente vai ver, no final das contas,
se o saldo fica negativo ou positivo com relação à vida dele. Será que o mal que ele fez, ele vai conseguir compensar agora pelo bem que ele pode fazer de agora em diante, pelo bem que ele está fazendo a si mesmo e a Akira e aos outros? Será que no final o balanço vai sair positivo para os amigos aqui de contabilidade? Será que vai sair positivo o saldo? Essa é uma pergunta que a gente ainda não pode responder. O Ulisses pergunta aqui: Mateus, se fôssemos fazer um paralelo dos livros da não ficção, pode-se dizer que o que mais se aproxima de nós que vemos seria o retorno ao primitivo? Olha, fazer essas comparações eu não sei se aplica, na verdade. Eu acho que a melhor forma é justamente fazer as comparações entre os romances. Eu acho que aí sim, porque os livros de não ficção, eles não aparecem necessariamente numa ordem como a Rand achava que era importante ou numa ordem cronológica do pensamento dela, ou seja, na carga de importância. A gente pode até dizer que o último, o ITOE, que é sobre epistemologia, era a última coisa que ela estava estudando, sim, porque quando ela falece, ela estava estudando especialmente, inclusive matemática, teoria da mente e tudo mais. Ela não teve tempo para desenvolver. Mas as outras obras, eu não sei se essa comparação pode ser feita. O Retorno do Primitivo, ele justamente trata de muitos assuntos. Tem o De Cum Praticus e tem outros textos que falam justamente dessa atitude de retornar ao primitivo, de retornar ao que era antes, ou seja, de certa forma, abrir mão do progresso em troca dessas pautas de ecologistas, do que estava acontecendo com a educação, que ela trabalha, então, no sentido de que as novas gerações não estavam sendo preparadas para pensar e para os desafios do progresso. Então, nessa obra, existem esses temas que dizem respeito ao passado, ou seja, você poderia fazer uma relação com o início da obra da Rand, ou seja, quando ela estava na União Soviética, mas não existem, até onde eu sei, pelo menos, paralelos feitos nesse sentido. Eu acho que, por exemplo, o Retorno ao Primitivo, ele talvez se aproxima muito mais de Cântico do que Nós que Vivemos, porque Nós que Vivemos não traz muito a questão da tecnologia, da educação tão aprofundada, ou seja, da descoberta. A Kira ela não pode fazer a ponte. O projeto hidrelétrico a gente não sabe o que é. Ou seja, o sistema educacional, não existe uma crítica clara da Rand ao sistema educacional russo. Ela mesma se forma lá. Depois a gente sabe que isso vai tomando outras perspectivas, mas a própria União Soviética ela também tem descobertas, né, científicas e várias coisas que eles fizeram, apesar de eles serem uma nação fechada. Então, eu acho, se eu fosse fazer, eu acho que eu remeteria o Retorno ao Primitivo a Cântico e não tanto a Nós que Vivemos. Se eu tivesse que... Claro, eu não pensei muito a respeito desse tipo dessa pergunta, né? Até quero pensar mais. Mas eu, de primeira mão, faria essa comparação com Cântico mesmo. Esse livro, Retorno ao Primitivo, ele foi uma tradução de uma amiga minha. Ele foi lançado pela Vídeo Editorial. E eu confesso que eu não li a tradução. Eu li só o original em inglês, então eu não posso auferir a qualidade ou não do texto. Mas ele está disponível para compra, para quem tiver interesse. Tem textos muito interessantes, especialmente de Com Praticus, que fala sobre educação, fala
da relação que a Rand tinha com o método Montessori, né? Então, é bem interessante para quem se gosta de pedagogia, gosta dessa parte de conhecimento e tudo, de epistemologia, enfim, é muito interessante mesmo. Eu ia comprá-la, mas preferi comprar o Opar. Sim, de fato, o Opar é mais importante que o Retorno ao Primitivo para quem quer aprender filosofia. O Retorno ao Primitivo ele é muito mais um comentário mais geral sobre política, sobre ambientalismo, sobre educação. Ele não é um livro para quem quer estudar filosofia mesmo, o objetivismo como filosofia. Então, aí a prioridade é falar o Opar, né, ele é a sistemática, né, sistematiza o objetivismo, tanto que uma coisa que a própria Rand não fez, o Peikoff faz isso. Então, para quem tiver oportunidade, nós vamos trabalhar com esse livro no ano que vem na Universidade Objetivista, então eu já fico spoiler, quem tiver interesse em estudar o objetivismo de uma forma mais sistemática, nós vamos continuar trabalhando com os livros da Rand, obviamente, mas esse Opar ele traz essa sistematização muito interessante do Peikoff. O David reforça aqui, falando da questão educacional. Isso, a mãe dela vira professora. Ela traz algumas reflexões que são bem interessantes que a mãe da Kira faz sobre essa questão de integrar, ou seja, hoje em dia se fala muito disso, interdisciplinariedade, multidisciplinariedade, porque, de fato, o conhecimento humano, ele não se dá... Por isso que muitas vezes tu vai na escola e quando você termina a escola, você se esquece de tudo. O conhecimento que é passado hoje na escola é um conhecimento fragmentado, ou seja, é como se fosse colocar um monte de caixinha. Exatamente, são as mesmas fundações do sistema educacional. É um monte de caixas onde que você vai jogando coisas isoladas ali, sem integrar o teu conhecimento. Você vai jogando muitos dados em muitas caixas e quando você olha para trás, você vê que todos aqueles 12, 13 anos de estudos, você aprendeu muito pouco. Você mais decorou, você lembra de algumas informações isoladas, mas isso não é teu conhecimento, não se torna conhecimento para ti. É simplesmente uma repetição e tudo mais, né? Eu lembro muito mais sobre... o Eric fala do ácido desoxirribonucleico e tudo mais. É justamente isso, são coisas que até você se lembra por algum motivo, né? Mas que não é teu conhecimento, ou seja, você não refletiu sobre isso, você não sabe para que serve. Se alguém te perguntar, você só vai se lembrar do nome, mas não vai saber explicar. Então, é justamente isso. E era assim lá na União Soviética, e hoje em dia, isso não é ruim. Fazer essas integrações não é ruim entre matemática, porque um conceito, a formação de conceitos, a própria teoria epistemológica da Rand, é uma teoria matemática de formação de conceitos. E o conceito é o quê? Como é que o conceito se torna realidade? Através da linguagem, no nosso caso, através do português. Então, assim, de fato, há uma integração necessária. Isso não é ruim. Só que a gente tem que entender o que motiva isso, qual é o método para isso ser feito, que foi a crítica do David sobre a questão do Paulo Freire e tudo mais. Então, são reflexões importantes. Veja bem, né? É triste ver que o nosso país acaba tendo algumas semelhanças, né, com a União Soviética, que está sendo declarada, descrita no livro Nós que Vivemos. Então, pessoal, nós estamos chegando ao final da aula, às 10 horas. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Amanhã cedo, a gravação e o material da aula já vão estar disponíveis. Não esqueçam de ler a página 6 para refletir um pouco sobre o excesso de idealismo que o Pavel critica tanto no seu discurso ali no capítulo 6. E até a próxima semana.
sigam firmes ali no livro que vai acontecer cada vez coisas mais interessantes. Então, um abraço, uma ótima noite a todos e bom final de semana e que pare de chover aqui no Rio Grande do Sul, por favor. Já foi o suficiente.